Olá a todos, eu me chamo Antônio Camilo, fui aluno de Iniciação Científica pela FAPEMA, orientado pela professora Flávia Nascimento. E hoje eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que a gente desenvolveu, intitulado A Análise de Correlação entre os Parâmetros Imunofenotípicos e Parasitológicos em Animais Infectados pelo Schistosoma mansoni. Bem, primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que se trata a ectossomose, que é a doença causada pela infecção pelo Schistosoma mansoni. Ela é uma doença muito prevalente no nosso estado. Está presente na capital, São Luís, assim como em regiões da Baixada. E é responsável por causar alguns sintomas, como o aumento do baço, o aumento do fígado, a hipertensão portal, que são alguns sintomas que podem levar, inclusive, o paciente a óbito. Então, é uma doença muito prevalente que deve ser estudada. E o que a gente fez? Pensando nisso, a gente desenvolveu um trabalho para entender um pouco de como funciona o nosso sistema imunológico quando ele lidar com essa doença, com essa infecção. Bem, e como é que foi feito esse trabalho? Vamos descobrir um pouquinho. O que a gente fez? A gente pegou e utilizou camundongos, nossos queridos camundongos, para experimentos, certo? Dividimos em dois grupos, um grupo com animais que foram infectados, 6 camundongos que foram infectados, e um grupo com animais que não foram infectados, com a ectossomose. E aí a gente comparou o que as células fazem no grupo que é infectado e no grupo que não está infectado. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer algumas descobertas. Então, quais foram as descobertas que nós fizemos? Nós entendemos que, conseguimos perceber que nos camundongos que estavam infectados pela ectossomose, houve de fato um aumento do baço e do fígado, como mostra a literatura, como já acontece com as pessoas que estão infectadas por essa doença, que eu havia comentado com vocês. Ou seja, os camundongos que foram infectados tiveram aumento tanto no peso quanto no número de células, certo? Nesses órgãos. Isso denota que há um aumento do número de células no baço, há um aumento do número de células no fígado, e por isso há um aumento desses órgãos, né? A hepatomegalia e a esplenomegalia, que a gente chama. O que mais que a gente descobriu? Nós notamos que há um aumento no peso dos animais que foram infectados pela ectossomose quando comparado com os que não foram. Isso se dá por quê? Porque é recrutado mais células de defesa para atuar contra essa doença nos animais que estão infectados. E outra descoberta que nós fizemos é que a principal célula envolvida nisso são os macrófagos, que são as verdadeiras células de defesa do nosso organismo, que estão tomando ali a frente para combater as doenças infecto-contagiosas, sejam elas por parasita, por bactéria. Essas células vão lá, engolem essas moléculas, né, mal dizendo, e combatem esta doença. Bem, não houve mudança no caso dos linfócitos e neutrófilos, foi o que a gente percebeu. Era esperado que tivesse, mas nos nossos experimentos nós não percebemos isso. São necessários mais estudos para a gente entender o porquê de não ter havido esse aumento, mas sim uma redução dessas células. Então, com tudo isso, podemos perceber que há de fato esse aumento de órgãos e recrutação de células. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas descobertas, do que entendemos sobre essa doença, e deixa o like aí para nos ajudar.